de um ambiente mais aberto ajudou até na questão financeira, porque... Sem dúvida. Nem sempre está claro, né, Valéria, Hector e Carlos, que a desunião entre os proprietários e os agentes da empresa leva até a problemas financeiros, né? Leva, com no mínimo a má gestão, né? Se não causa, pelo menos dificulta a solução. E tem algo que é impossível de ser mensurado, que é, se o ambiente estivesse mais favorável, quantas estratégias não poderiam, né? Essas oportunidades, exatamente, mas que em função desse clima não brotam. Eu queria pontualizar algo que você falou, Vicente. Você falou em desunião. Eu diria que nós temos que analisar a qualidade da desunião. Às vezes essa desunião você encontra na forma de rancor ou de ressentimento. Às vezes se encontra em forma de não conseguir se entender. Este era o caso. Nesse caso, você consegue transformar essa desunião em uma participação muito mais efetiva. Mas se isto não é feito em tempo, a desunião se transforma primeiro em ressentimento e depois em rancor. E isto é meio irreversível. Não é? Essas etapas vão se distanciando do ponto em que é possível consertar, não é isso? Que na medida em que eu avanço, eu não consigo mais voltar. E a empresa, em lugar de se transformar em um instrumento de vida e crescimento em conjunto, pode se transformar em um inferno, em um campo de batalha cujo resultado final é que todos perdem. Não há ninguém que ganhe e outros percam, todos perdem. Então, a felicidade é que Carlos e o irmão dele, Roberto, e outro irmão, Gustavo, decidiram procurar ajuda quando viram de que o problema que eles estavam enfrentando não era um problema intelectual, não era nem sequer de falta de dedicação, nem de falta de querer suar a camiseta, como se diz. Ou nem de falta de um bom produto, de mercado. Ou falta de mercado, não era isso? Era um outro problema que eles não entendiam, um problema que estava escondido atrás da relação. E com isso nos chamaram e nós conseguimos fazer emergir um pouco o problema, trazer um pouco à tona as verdadeiras dificuldades. E quando eles apareceram, todos conseguiram ver que deviam trabalhar de maneira diferente, começando pelo próprio Carlos, que antes tomava decisões um pouco mais, se você me permite dizer isso, não é? Um pouco mais individuais, não é? E que totalmente individuais. Individuais e que naturalmente... Porque você tomou a frente do negócio, né, Carlos? Então vamos aqui. Como se ele tivesse que salvar a empresa e o fazia desesperadamente, só que os outros encontravam que as decisões tomadas por Carlos não concordavam. Nem sempre eram e ao contrário, podiam ser até... Exatamente, e põem em risco. E ele mesmo concordou isso, né? Então, no fato de ele poder se submeter como por própria vontade a esse conselho no qual se discutem as coisas, fez de que as decisões que ele mesmo continua tomando tenham uma aceitação e uma força muito maior, porque são apoiadas por todos, não é? E que se agreguem com outras ideias também, não é? Como eles estão fazendo parte da administração e sabendo o que está acontecendo, eles conseguem contribuir também. Então, vamos para esse lado, para a direita ou para a esquerda. E todo mundo decide. Deixa eu te contar uma coisa. Assim, a gente tem esse nosso bate-papo aqui do PML do Divan, e o Hector de todos nós, é o que com mais frequência lembra um conceito, que é o conceito de que a gente não está aqui para ensinar ninguém, estamos aqui todos para explorar e aprender em conjunto, né? E até estou dizendo isso porque assim, estou aproveitando o nosso papo, porque estou com um monte de curiosidades que eu quero esclarecer com você, que eu queria, até onde você acha que pode compartilhar conosco e nos contando como é que foi isso, né? Porque é algo que eu acho que todo mundo que nos assiste convive essa questão do conflito e da dificuldade de falar. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é assim, o quanto você e a tua família tiveram dificuldade de partir daquela inércia para o diálogo, de fazer essa rocha se movimentar e começar a rolar. Assim, eu fico imaginando, queria ser uma mosquinha para estar lá, a primeira conversa foi fácil, fluiu bem? Houveram, talvez não só na primeira, momentos difíceis e mais doloridos? Porque eu acho que vem à tona, né, Valéria e Hector, coisas lá do passado, como você disse, né? Boa pergunta. Como é que é isso? É difícil esse processo? Olha, a gente tentou primeiro por conta própria dividir em unidades, cada um cuidava da sua unidade. Como você contou, biotecnologia, exportação nacional. E aí... Meio cada um fica na sua, não precisa falar com ninguém. Para um não atrapalhar. Cada um faz a sua estratégia. Não fala comigo, faz sua parte, né? Não me incomoda.
Mas aí depois começou aqui, as 3 áreas começaram a ir muito distanciadas e começou a dar falta de foco na empresa, né? E daí, como toda empresa de pequeno porte, não tem fôlego muito grande. Então, aí nesse passo a gente disse, olha, não está dando certo, vamos chamar o Hector e vamos tentar conversar, organizar essa estratégia e conversar, né? Que o problema era conversar. Mas Mas o diálogo foi difícil? Ou ele fluiu naturalmente? Não, é difícil, sempre é difícil, né? Porque nunca ninguém está errado, né? Eu creio que é interessante trazer à tona para a tua pergunta, apelando à memória do Carlos, que nós usamos muito um recurso, uma ferramenta importante, que foi o coaching grupal. Sim. Então, os irmãos que tinham dificuldade para poder falar frente a frente, eles falavam no coaching o que não podiam dizer em particular. E aí eles se ouviam a si próprios. E isso aí permitiu dar grandes avanços, não é? O coaching individual e grupal foi fundamental para poder produzir essa transformação. Porque senão não poderia ter acontecido nunca, não é? Porque eu fico imaginando assim, que eu estou lá na minha empresa e tenho, por exemplo, um quadro parecido com o seu, eu e meus irmãos ali e tal. Deve ser muito difícil, sem o apoio de alguém, começar esse processo, né? Porque emergem aqueles sentimentos da infância, do passado, que se misturam com a realidade e que nem sempre o conflito tem a ver com o dia a dia de hoje, às vezes tem a ver com 10, 15 anos atrás. Né? E nesse sentido, Vicente, por paradoxal que pareça, uma situação muito adversa, de crise, de resultados muito complicados, pode ser uma grande vantagem. Porque, no sentido de unir. Porque é uma plataforma de disparar isso. Entende? Muitas vezes, empresas familiares que encontram um equilíbrio, que as coisas mais ou menos se acomodam e que nada de disruptivo ou de tão dramático está acontecendo, raramente conseguem... Imagine, se a biotecnologia está indo bem, a exportação está indo bem, o mercado interno está indo Por bem, mais você estava existe... até hoje sem falar com seus irmãos, né? Estou dramatizando aqui, mas talvez. Chegava nesse limite, né? Ah, tudo bem, cada um fica na sua sala. O que não significa que... Isso se eles tivessem muito dinheiro. Aí podia acontecer, mas não tendo muito dinheiro não havia mais remédio que se complementar. Não, mas por isso que ele diz, se tudo vai muito bem, fosse muito bem, se conversar, como é o que a Valéria está pontuando, quando a coisa vai mal, e é interessante como esse conceito do bom e do mal, Sim. ele é relativo, né? Ela vai mal comercialmente, mas foi muito bem do ponto de vista de união de vocês e da união não só da família, mas das potencialidades de empreendedores que vocês têm. Né? E eu acho que aí era uma pergunta, né, voltando à minha pergunta inicial, porque me parece que isso foi algo que eu aprendi também com a Novo Mel e com o Carlos, para mim ficou muito claro que uma das vantagens da empresa familiar, quando se atinge esse grau de maturidade e de condição de interlocução, é uma vantagem absoluta. Você imagina o Carlos sozinho. Se ele não tivesse, seria muito mais difícil a vida dele. Embora ele tenha irmãos que não são executivos e a responsabilidade pela gestão é toda dele, ele tem conselheiros, ele tem um apoio, ele tem pessoas que o ajudam a pensar sistematicamente e que estão muito alinhados com aquilo. Claro, eles são sócios, mas para além disso, com a história, com o que essa empresa representa, com a ideia de fazer um produto valores de excelência e realmente ofertar isso para a sociedade. Então isso vale muito, né? Eu fico pensando que tem essa dimensão, como aquela música do Caetano, né? A dor e a delícia de ser quem se é. Acho que a empresa familiar também traz à tona muito isso. A dor é muito aguda, né? Nos momentos em que realmente... Dói para valer. Exato, né? Os conflitos não são tratados e há desafios importantes. No caso do Carlos, é um caso que a gente tem muito carinho, porque realmente um dos irmãos que estava no papel executivo deixou de ter essa função, e foi muito bacana porque esse processo foi algo construído por todos, não foi uma imposição, mas isso se deu de forma muito orgânica, e a preservação do laço afetivo talvez tenha até se estreitado, né? Então, embora ele tenha saído da empresa, acho que hoje ele é mais próximo, inclusive, pelo menos é a minha leitura, do que era antigamente. Mas quando se encontra um outro arranjo, o privilégio de ter a situação que o Carlos vive hoje talvez ele possa falar melhor do que eu, que se não fosse uma empresa familiar, você não teria esse tipo de vantagem, né, Carlos?
O interessante é que, como você disse, tem 2 conselheiros que têm a mesma estrutura de valores e que são altamente capacitados e são sócios. Tem um interesse direto no negócio. E conhecem tudo, estão acompanhando a administração completa. Eu tenho mais uma pergunta, Carlos, para te fazer, que é um tema sensível, acho que você vai conseguindo responder de alguma maneira. Como é que você equilibra a questão financeira em termos de remuneração, na medida em que você está lá o dia inteiro, dando expediente dentro da empresa, e os outros acionistas, os outros sócios, cada um tem o seu dia a dia afastado da empresa e, em muitos momentos, pelo que eu entendi, contribuem, não só no conselho, mas em outras atividades com o andamento da empresa, né? Vocês têm um acordo para isso? Como é que vocês tratam essa questão? Não tem um acordo tácito, mas assim, a parte depois do expediente a gente praticamente se doa para essa parte de gestão, de estratégia, e a gente acaba fazendo isso, na maioria das vezes, depois do expediente. Então acaba que cada um dá sua contribuição. Não, mas o que o Vicente está perguntando é se há um desequilíbrio nas remunerações. Você tem uma remuneração pelo trabalho que faz. Diferenciada, porque todo mundo tem uma participação, supondo que fossem 3 partes iguais, todo mundo tem 1/3 do lucro. Mas você está lá o dia inteiro, né? De segunda a sexta, no expediente integral. Então, você conseguiu determinar uma remuneração para isso? A gente tem uma determinação de partes da empresa e, na verdade, não tem divisão de lucro. A gente realmente vai estar reinvestindo na empresa, que ela tem crescido muito e tem consumido muito capital. Mas acho que o que o Carlos está dizendo é que eles não são remunerados por esse fazer trabalho estratégico. Não, mas pelo trabalho teu, sim. Sim, você pelo dia a dia. Pelo dia a dia, como se você fosse um funcionário, lá você tem uma remuneração. Exatamente. Carlos, antes da gente avançar em assunto técnico, posso passar o site da empresa para o pessoal conhecer seus produtos? Qual é? Me fala aí, por favor. www.novomel.com.br novomel.com.br. Tá bom, botei aí, pessoal, vocês visitem lá para conhecer os produtos. Aqui vocês têm os produtos alguns que eles deles, fazem, né? Se puderem ver aqui no verso desse pote de mel, está escrito em chinês. Hoje a gente atende Deixa eu ver praticamente se eu entendo. 80 supermercados em 15 cidades diferentes da China. Olha que legal. É tudo em chinês, não é um pedacinho em chinês, né? A parte da Tem frente, um rótulo inteiro. o sticker inteiro é em chinês. Que bacana. Então a gente já exporta assim para a China. Excelente, excelente. Muito bom. Quer dizer, e aí, estou entendendo mal? Deixa eu ver se é mais ou menos assim. Não sei se posso falar mal, vou falar, vai. Você faz mais ou menos, por exemplo, como a Companhia Paulista de Leite faz, ela compra leite de todo mundo e faz um produto em cima do leite de todo mundo. É quase isso aí. Exato. Entendi. Porque, na verdade, a companhia de leite ela ainda tem as fazendas na Ao lateral, ao redor dela, de 100 quilômetros. Já o mel não. O mel tem produção janeiro e fevereiro, dá no Rio Grande do Sul, março e abril, Paraná para São Paulo e Minas, abril e maio, Minas, depois sobe para o Nordeste, depois em setembro desce de novo para dar o mel de laranjeira. Então você teve que desenvolver uma cadeia de fornecedores. Então, justamente o setor do mel trabalha mais com logística do que com mel. Porque então a tua experiência em logística foi ótima. A produção praticamente é feita 2 meses em cada estado por ano. Interessante. E aí dá o ano inteiro. É um dos poucos países no mundo. O Brasil. O Brasil é um dos poucos países no mundo que dá mel o ano inteiro. É um dos poucos países que a gente tem área suficiente de mata para poder produzir muito mel orgânico, certificado. E a gente é o maior exportador de mel orgânico. Então, por isso que o mel tem aumentado tanto na gôndola, porque a gente tem exportado muito. E cada vez que o dólar sobe, subiu de 1,60 quando a gente exportava, para 4, 4,10, 4,15 e aí a gente exportava. Ótimo, claro. O mel sobe junto, então o custo vai subindo junto. Mas realmente o mel do Brasil é considerado o melhor do mundo. Bacana. Assim, estou aqui tentando organizar um pouco das ideias minhas e para quem está nos assistindo também, participar desse processo de organizar as ideias, né? Porque
algo que a gente já falou algumas vezes aqui, parece que vocês têm um propósito muito claro, que eu acho que é importante demais para as empresas, né? Porque tem muita gente que abre a empresa e se dedica demais à sua empresa e nunca parou para pensar exatamente qual é o valor que eu entrego para o meu cliente, né? Qual é a contribuição que eu dou para o meu cliente, qual é o meu posicionamento. Acho que isso é um diferencial importantíssimo de vocês já terem feito essa definição tão clara. Não só, e você vejam que no caso dele não é só eu vou produzir mel, não é isso não. Eu quero um mel com qualidade, que não seja um mel, vou chamar assim, batizado, ou que seja um mel que possa de alguma maneira ferir o conceito do mel, e eu quero atender às necessidades de quem quer um mel puro desse jeito. Ele definiu muito claramente qual é o tipo de cliente que ele quer atender. Quem definiu foi minha mãe, já tem uns 30 anos. Sim, mas vocês ganharam pelo menos então de herança, além dessa produção realmente toda. Tudo que ela defendia em 1980 a respeito da qualidade do mel, em todos os estudos que ela fez O doutorado dela foi sobre isso, mestrado né? e doutorado. Sobre as abelhas. Olha que interessante, o mestrado dela foi pegar os 3 filhos, pôr num carro e sair desde o sul do norte do Paraná até São Paulo e sul de Minas, coletando amostras de mel e de solo. E ela começou a comparar a correlação entre os minerais do solo e os minerais do mel. Então quer dizer que o mel espelha os minerais do solo. Isso deu positivo a correlação. Então quando você está comendo um mel de boa qualidade, de um solo de floresta, de um solo que ele não está exaurido, você está comendo um mel de alta qualidade. A mesma coisa acontece com a floresta. Você está pegando um mel de uma floresta ou de uma plantação? Da plantação, no mínimo, vai ter agrotóxico. E da floresta vai ter 28, 30 tipos de plantas que vão estar fornecendo os néctares e o pólen. E aí você vai estar consumindo um produto completamente complexo que espelha o solo e as plantas lá. Além de tudo, tem as enzimas das abelhas. Então, o mel é um produto fantástico. Eu quero explorar mais um pouquinho de você, abusar da tua bondade de estar aqui, porque estou aprendendo um montão. Mas na gôndola, estou pensando assim, eu entrei amanhã no mercado, e aí eu vejo o produto Novo Mel, está aqui o produto Novo Mel, e ao lado está o produto Velho Mel, aqui do lado, né? E a tendência do consumidor, ou mudou, me diga você, não é olhar a etiqueta do preço e não a etiqueta do produto? Se eu fosse o cara hippie que quisesse comprar o mel melhor de todos, eu compraria o mel cristalizado. Foi o menos aquecido, o que deve estar mais natural possível. Que é aquele mel durinho, já meio esbranquiçado. Exatamente. Esse é o único indicador. Eu acho que é de péssima qualidade. Eu, por fora, exemplo, não manjo nada fora do laboratório, é a única maneira de você saber que o mel é bom de verdade, que não é falsificado, que não é batizado, que não foi superaquecido. Porque se você superaquece, ele não cristaliza mais. Então você pega ele, põe na panela 100 graus, nunca mais cristaliza. Então o mel que foi tratado, por exemplo, a gente exporta o mel para os Estados Unidos. Ele é orgânico certificado. Isso quer dizer que a abelha foi colocada num lugar que no raio de 3 km não tem nenhuma produção de convencional. Não é nada disso. Aí a abelha, tudo que tem contato com mel é de aço inox. Aí os insumos que são utilizados são orgânicos. Aí você faz o processamento dele, por exemplo, para os Estados Unidos a gente não filtra ele, a gente só peneira. A gente não aquece demais, a gente aquece no máximo porque a gente precisa aquecer até a temperatura da colmeia, que é 37 graus. Então a gente mantém o produto intacto, com o pólen dele e ainda com as enzimas da abelha. E ainda o produto orgânico sem agrotóxico, e manda isso para os Estados Unidos, manda para o Canadá. Então, mas a minha pergunta é outra, porque estou pensando em quem está nos assistindo. Como é que a gente faz para competir? Já falamos disso aqui, sobre preço e tal, né? Porque está óbvio que o teu produto tem qualidades que um outro produto não tem. Mas quando eu olho a etiqueta, este custa, que é o teu, custa 1 e este outro custa talvez 50 centavos. Como é que você, e aí para dividir a tua experiência com quem está nos assistindo, né? Como é que quem está nos assistindo, o que você pode dizer para eles? Dizer, olha, vale a pena você investir no valor do teu produto e há um meio de dizer para o teu cliente que o teu produto tem características diferentes. Como é que você faz isso, por exemplo? Porque ou você aposta que o sujeito vai ler a etiqueta toda aqui do teu produto? Não, nem isso vai fazer diferença, porque você é regulado por um órgão que te deixa bem preso e você não pode dizer que o mel é premium ou que ele é super Então, especial. quer dizer, se eu ler o teu rótulo e o rótulo do de 50 centavos, talvez sejam muito parecidos. Talvez o dele ele seja falsificado, porque está muito Tudo barato. bem, mas o rótulo é parecido. O ponto é, a gente consegue convencer o cliente
através da utilização. Quando ele experimenta o nosso produto, aí realmente ele fala, isso é diferente. E aí a gente consegue cativar ele. Entendi. E aí eles foram encontrando, me permita acrescentar, como a gente trabalhou... buscar dicas para o nosso pessoal, né? E pensando no nosso público, porque eu acho que foi bem interessante, e eles têm, é uma empresa longeva, né? Tem muitos anos, e eles foram justamente, como você diz, privilegiados e afortunados de ter uma identidade muito clara, e de encontrar nichos. Então, por exemplo, eu não sei como está isso, faz tempo que a gente não bate um papo, mas eles fizeram um trabalho muito forte de prospecção com hotéis como Sheraton, como grandes hotéis que consomem muito, e restaurantes, e uma interface de cultivar uma rede de relacionamentos com grandes restaurantes. Então, eles distribuem, são lugares que eles sabem que tem todo o interesse de ter uma matéria-prima certificada e de alta qualidade, que não vai abrir mão disso, que compra bastante, então eles conseguiram, de certa forma, também, um trabalho de pulverizado, mas você imagina quanto compra uma rede como o Hilton, né? É bastante por mês, então eles conseguiram, de certa forma, diluir isso no custo fixo e ter uma certa escala. Sempre querer fazer propaganda, mas há lojas importantes. O Santa Luzia, eles estão... São o único mel que vocês que tem lá. A marca Santa Luzia, nós que fazemos. Eles fazem a marca... A terceirização, além de vender a nossa marca. Mas eu acho que só tem a marca... Porque quando a gente vai para o Santa Luzia, a gente é um cliente que a gente trabalha, então a gente sempre observa. Eu nunca vi outro mel. Porque eu acho que eles têm essa característica. Eles têm várias marcas dentro do Santa Luzia, mas a marca Santa Luzia nossa, a marca Novo Mel, a gente também tem. Mas são pouquíssimos, eu não lembro de ter visto o mel de outra marca, mas é um mercado que também zela por esse posicionamento. Isso é muito trabalho. Você já contou um pouco disso, né? E tempo e fé. Por exemplo. Fé e ter uma missão clara, que é o que você falou no início. Então, mas a gente vive falando disso aqui e é gozado que a gente muda o tema, né? Porque já vieram outros convidados aqui e para falar de outros assuntos diferentes e a gente fica andando, e eu estou realçando para quem está nos assistindo pensar nisso, e a gente fica andando em círculos nos mesmos assuntos. Parece que assim, o negócio para ser bem sucedido depende de determinação, essa palavra que você usou de fé, eu gosto muito, e da fé de que isso vai dar certo. Você não falou, olha, eu vou abrir mão dos lucros, eu vou esperar tempo. Porque existe muitas vezes uma falha no empreendedor, que é a ansiedade de ter o resultado rápido nas mãos. E de certa forma, Vicente, né, permita-me que, de novo, mas eu acho que foi um grande luto, e posso... Carlos, você também me corrige, eu não tenho como saber mais da experiência de vocês do que vocês mesmos. Mas essa questão da biotecnologia era algo muito caro. Para além da questão do lucro e do aspecto da régua financeira, era a matriz que deu origem à empresa. Então a ideia de... Matriz científica. E a mãe é uma cientista. Então a ideia de você descobrir novas aplicações e de você explorar as propriedades do mel era algo que era uma paixão realmente da família. Ainda seja, foram criadas. E foram criadas, mas o problema assim, é que a gente não conseguiu comercializar, porque as empresas grandes demoram muito. Então acho a gente fez um conservante de carnes fantástico. Hoje em dia, base de mel. A base de produtos das abelhas. E assim, foi testado, ele funciona e reduz a quantidade de sal, né, dentro de um embutido. Ah, que bacana. E não dá sabor. Mesma coisa para iogurte, mesma coisa para geleias. Então, assim, são produtos que você precisa introduzir na filosofia de uma grande empresa para poder fazer a substituição do produto, que não é natural, por um natural. E isso que demora muito. Tem empresa que a gente está 5 anos desenvolvendo com eles e não sai produto. Você precisa dessa perseverança, porque daqui a 20 anos... Uma hora vai entrar. Daqui a 20 anos você vai sentar de novo nessa cadeira, e a gente vai estar contando essa história e alguém vai dizer, pô, mas também ele é dono da Novo Mel, olha a potência que a Novo Mel é. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Claro. Mas ninguém sabe que você passou 5 anos com um parceiro investindo dinheiro seu e tempo seu com um parceiro, na expectativa de que um dia esse produto vai virar lá na frente. Claro, né? Mas o que eu acho que foi uma grande habilidade da família foi em se dar conta que, embora aquilo fosse um valor e algo que fazia parte da identidade deles, reconhecer que havia limites. Claro. Que naquele momento abrir mão disso. Que se enterra nisso. Exato, e que se mantém
Então eles tiveram essa plasticidade que Parou foi de algo investir nisso, decisivo. congelou e tenta comercializar. Eso también fue un trabajo que hicimos, ¿no? Cuando estábamos juntos. É. Ajudar eles a enxergar que tinham que se concentrar em uma coisa para poder... Porque você tem que criar uma plataforma, a gente vive num mundo assim, porque o mundo é assim, né? Você precisa criar uma plataforma que financie o resto, né? Claro, Se você claro. não tem, você até vai poder retomar a biotecnologia, mas primeiro você precisa criar uma plataforma que hoje gere financiamento para o restante. Né? Sim. Mas assim, todos produtos de relevância, como esse que está aí, que se chama extrato de própolis, são produtos que são carro-chefe dentro de sua empresa. O extrato de própolis é uma coisa quase fantástica, não? Quase Geleia milagrosa. real, vocês têm também. Você, quando tiver Todos gripe os ou produtos dor de também. garganta, esse extrato de própolis é extraordinário. E é uma coisa natural e confiável, porque você tem que é Porque muito, são milhões de anos de desenvolvimento. e é muito A poderoso. abelha. já está há muito tempo nessa. Conta pra quem nos assiste que Mais o antigo do que própolis vocês é. no segmento de mel estão as abelhas. Mais antigo que os homens. Conta o que o própolis é na colmeia, Carlos, que eu acho também O muito própolis legal. na colmeia, ele foi criado para ser o desinfetante, Olha que interessante. para manter a colmeia limpa Olha aqui. de vírus, bactérias e fungos. Então, tem os pequenos alvéolos onde a abelha coloca os filhotinhos, depois ela tira, limpa e coloca o mel, depois ela tira e faz o pão da abelha. O pão da abelha é uma mistura entre mel e pólen fermentado, que é realmente a comida da abelha. E aí, é fermentado, tem bactérias. Então o que ela faz? Ela vai lá, limpa e depois ela passa uma microcamada de própolis. A própolis foi desenvolvida por isso. Depois ela usa para... Um animal foi lá e quebrou um pedaço da colmeia e deixou exposto. Ela vai lá e tampa com própolis. Aí o ser humano vai lá e faz um buraco na colmeia e ela tampa com própolis e você retira. o própolis. Daí que sai a própolis. Mas a função principal da própolis é um higienizador. E ele é antivirótico, bactericida e fungicida. Uma das coisas que a gente fez num projeto de biotecnologia foi justamente isso. Testamos a própolis, uma própolis específica, porque você tem que parametrizar ela, e a gente testou em mais de 100 tipos de famílias de Staphylococcus aureus, inclusive resistentes. E a gente descobriu que ela é eficiente para matar todas essas bactérias. Perigosíssimas. Inclusive tem umas que nem tem mais... não tem nenhum antibiótico que funcione. Que elas ficaram resistentes aos antibióticos. Ficaram resistentes aos antibióticos, mas come a própolis. Esse não é um dos carros-chefes de tua empresa? Então, hoje mesmo acabou de voar o primeiro lote para a gente exportar para a China de própolis. Desse própolis. Ficou praticamente extrato uns de 20 própolis. dias no aeroporto preso lá até conseguir. Além de tudo, ainda tem essas dificuldades, né? Além de tudo. Mas foi. Hoje foi, voou. Que bom, parabéns, parabéns. Está em Amsterdã. Acho que o Carlos está trazendo um outro tema, a gente já falou disso também aqui, mas que eu queria ouvir a tua opinião, Carlos, em relação a isso. E hoje eu estou perguntador e abusador, né? Obrigado pela tua paciência, viu, Carlos? Mas, porque ele está mostrando uma paixão pelo negócio, né? Assim, a gente nota de conversar com você que você é apaixonado. Os irmãos dele também. Não conheço o restante da família, mas até pela história da tua mãe, pelo que você conta, dá para notar que isso contagiou na família toda e tal, né? E a gente já se perguntou sobre isso, quero perguntar para você. Até que ponto você acha que a paixão ajuda? Em algum ponto a paixão atrapalha? Para quem é empreendedor? Ser apaixonado pelo negócio onde está? Primeira coisa, tem que ter uma persistência, porque assim, aquele negócio do Hollywood, viveram felizes para sempre, não existe. Então, um ano bom, beleza, passou um ano, agora dificuldade de novo, porque Brasil ainda mais difícil ainda do que o normal. Então é muita dificuldade. Realmente no Brasil a gente vê que é remar contra a maré. Ainda mais se você quer exportar, é mais difícil ainda. Para o brasileiro pode, mas para o estrangeiro não. E realmente eu acho que a paixão precisa ter para te motivar a ir para frente. Para aguentar esses desafios todos? Os desafios são... A burocracia consome 90% do nosso dia. É incrível, incrível. E isso te reduz o tempo para você poder criar, para você poder vender, abrir novos negócios, abrir novas estratégias. Então, você tem que ter paixão, tem que ter persistência e
E organização. E organização. Realmente organização. Método. Método e organização, que foi uma das coisas que nós começamos a trabalhar juntos. Os métodos estavam da parte técnica. Na parte técnica, os métodos estavam um pouco dispersos, né? Nós nos concentramos em definir os processos, em definir itens de controle, definir especialmente a gestão financeira da empresa. E eu acho que esse foi um dos pontos importantes, porque a gente parou de focar não só nas emoções, mas começou a focar no grupo, para todo mundo desenvolver o método junto, e não vir sozinho com os métodos prontos. Exatamente. Porque era um dos problemas. Eu tinha o controle, eu sou contador / economista, então eu tinha um aparato até longo demais, né? Você lembra que era complicado. Eu demorava 15 dias para fazer o fechamento da empresa para analisar tudo. Mas não adiantava, porque ninguém acreditava. Então a gente teve que construir do zero juntos. Eu acho que isso foi muito importante. Então, veja o que ele acabou de dizer, ninguém acreditava. E que não é que não acreditassem na honestidade do Carlos, eles não acreditavam no método que Carlos usava, porque tinha sido feito por ele sem a participação dos outros. Mesmo que cadastrasse até 2 casas depois da vírgula. Agora, quando fizeram juntos, aí todos começaram a acreditar. Eu creio que eles, mais importante. Mas eles estavam certos. Deixar a Carlos ele sozinho não é bom para a empresa. Ele mesmo reconhece isso. E esta é uma grande conquista, não é? Veja, nós estamos falando de irmãos. Não nos esqueçamos que a Bíblia começa com a história de 2 irmãos, não é? Caim e Abel. Uma tragédia, né? Então, há uma inevitável competição entre os irmãos. Velada, não velada, consciente, inconsciente, declarada ou escondida, mas a competição existe. E se estes sentimentos não fossem falados ou colocados, não adianta você ter a melhor técnica. E isso é o que eu acho que permitiu virar essa página difícil na história da Novo Men e passar a ter um futuro que não está fácil. Economicamente, este ano tem sido um ano difícil, não é só para vocês, Carlos. Para todos. A maior parte de nossos clientes sofre bastante também, não é? Todos nós sabemos como está o mercado. Mas vocês estão com outra perspectiva, e como disse Vicente, que resgatou minha palavra, com uma perspectiva de fé. O que significa fé? Qual é o sentido da palavra? Qual é a definição de fé? Fé é acreditar em aquilo que não é possível comprovar de entrada, mas no qual você acredita. Mas certamente eles não estão com uma fé cega, né? Eles estão tem todo um trabalho que suporta essa fé, tem toda uma história. Um outro aspecto que a gente deve aprender com a Novo Mel, né? Que eu fico aqui pensando em quem nos assiste também, Vicente, é o seguinte: eles são uma empresa pequena, mas que pensa muito grande. Então, veja, imagina, eu fico pensando, a gente talvez convide você outras vezes, como foi abrir esse mercado na China, que é outra cultura, outro idioma. Se eu não estou enganada, você foi com a cara e a coragem. 14. Você veja, uma empresa com 14 funcionários. Que tem essa leitura, exato. Então, acho que isso é muito legal para quem não. 1.400 funcionários. Imagina a primeira vez que eu acho que o Carlos foi, investiu uma passagem, foi para a China, sei lá com que. Eu 4 anos. Tá vendo? Se mas foi com alguns contatos e desbravar esse universo com 14 funcionários. Quer dizer, essa mente muito arrojada que eles têm também é algo que nos ensina muito. Embora são pequenos, né? Inclusive mas tem que tomar cuidado, que às vezes você investe demais e... Claro, equilibrar tudo isso é arte. Por isso o Conselho de Administração... 2012, mas exatamente sobre o próprio fato de você criar um Conselho de Administração, e quem está nos assistindo, peraí, como é que uma empresa de 14 funcionários... vai fazer um conselho de administração? Quem é esse cara? Mas olha parece absurdo. Parece um absurdo, não parece? E, no entanto, o Carlos mas olha quanto ele está nos conselho. dizendo que é bom, que colabora no dia a dia, que une a família. Olha que quantidade de positividade que isso traz, né? Mas eu fico imaginando também uma grande habilidade do Carlos mesmo, essa desbravar o mercado no Egito. Desbravar o mercado, né? Talvez outro dia você venha aí nos mercado americano, que é tão exigente. Exato, no Canadá também. A gente é a única empresa de mel do Brasil que está vendendo mel em pote, com marca brasileira, em pote, produto acabado para consumidor nos Estados Unidos. No Whole Food Market, porque os demais compram o produto bruto aqui e produzem lá. 99% do volume é o mel envasado a granel, um potão do mel que no sai, tambor de 300 quilos e vai.
que não é errado. Mas a gente tinha uma empresa pequena que não comportava isso na época que teve o boom dessa exportação. Então a gente começou a investir no Eu acho que você tem produto razão. acabado. Essa postura, né, gente? É muito, a gente aprende muito. Nós não né? somos pequenos no tamanho físico, nós somos pequenos na mentalidade. Claro. Né? É o que eu falava A minha pros mentalidade fiscais do de CIF. empresário Gente, pequeno. eu não quero exportar grandes, eu quero exportar um pote. Não posso exportar? Posso, eu sou proibido de exportar um pote. É essa visão que eu acho que Mas a visão é de fundamental. exportar grandes volumes. E vocês serem o único diz muito, né? Com a China, então, também. Canadá, a gente está também. chegando aqui no finalzinho do nosso tempo, mas eu ainda queria prender vocês e quem está nos assistindo por mais um minutinho, porque são essas sincronicidades da vida. Queria te contar uma historinha aqui, pedir uma opinião, especialmente da Valéria e do Hector, mas quero ouvir a tua também em relação a isso. Esses dias eu atendi aqui um senhor e um rapaz, né? Pai e filho, eles são donos de uma empresa, metade cada um. Então é uma sociedade entre pai e filho, já de muitos anos e tal. Mas essa família tem ainda mais 5 irmãs que não participam dessa sociedade diretamente, né? E eles vieram conversar comigo sobre assuntos da empresa, decisões que eles estavam tomando, e que de alguma maneira refletia, não hoje, mas que vai refletir no futuro para essas irmãs também, e de alguma forma vai refletir na família toda, né? E aí eu disse para eles, vocês já conversaram com elas? E eles me disseram, não, mas nós não temos que falar com elas, porque a empresa é nossa, né? Nós não temos que dar satisfação, usaram exatamente isso, nós não temos que dar satisfação. E eu fiquei me perguntando, mas será que não? Porque, tudo bem, a empresa é de vocês, é claro que é a empresa de vocês, mas e a família empresária, né, como vocês definem, como é que fica nisso e tal? E estou até imaginando, vocês os 3 estão participando, mas devem ser casados, têm suas esposas, seus filhos e tal. Como é que é essa relação de quem não está na sociedade, mas está na família? Em relação à gestão do negócio e ao dia a dia, até que ponto eu devo me reportar para eles ou não dou satisfação nenhuma e toco a minha vida aqui? Como é que vocês tratam? A pergunta é, infelizmente, depois que o pai falecer, o que vai acontecer com a parte dele? Vai ser dividido em 6. Porque é o que eu estava imaginando, né? Essas 5 irmãs vão entrar na sociedade e aí, pronto, como é que E faz? se las casarem? Já são, uma delas inclusive é viúva. Então aí... Bom, aí não tem mais o problema. Mas tem os filhos dela e tal, que ficou, né? Mas habría que ver as cabeças dos maridos delas, né? Mas enfim, Como é que vocês tratam isso? As esposas, para pôr uma pergunta prática, as esposas de vocês, de alguma maneira, sabem o que acontece no dia a dia da empresa? bom, minha esposa trabalha há 15 anos, lá, exato. pelo menos. É. Mas justamente uma das coisas que aproximou bastante foi o conselho de família. Porque aí os irmãos começaram a participar mais e deixou de ser um tema estranho no jantar, no almoço de domingo. Então, realmente, esse pai, um dia, vai ter que trazer as filhas para dentro, de uma maneira ou de outra. Ou o filho, quando falecer, se for primeiro, a esposa dele virar, né? Bom, enfim. O que vocês recomendam? Inclui esses... A gente até brincou na nossa conversa, o termo... Me dê um termo científico. Eu disse, bom, eles são agregados, é verdade, mas eles precisam ser agregados de fato, né? Trazidos Familiares para o negócio. políticos. Você nos está preguntando, já sabe qual é a resposta que Não les sei. damos. Qual é a resposta que vocês me dão? Bom, se nós estamos falando em todo esse contexto do sentido que tem a união entre empresa e família, essas senhoras fazem parte necessariamente, não da gestão, mas sim do propósito da empresa e também fazem jus aos ganhos que a empresa poderá ter. E o futuro delas está atrelado à empresa. Portanto, conversar com elas só pode ter um resultado positivo, salvo que existam algumas pessoas, e pode acontecer isso, que não tenham condições, digamos assim, emocionais para poder discutir. Esta é uma questão muito importante. Então, se não houver nenhum empecilho de tipo patológico que impeça a conversar, é muito salutar que as pessoas possam. Acho que temos que terminar, fazer aqui alguns agradecimentos rápidos. Tem o Agar, a Lidiane, eu acho que é Aine que se pronuncia, Aine, e o Pedro que escreveram aqui, obrigado por acompanhar. Eu vou agradecer, viu, Carlos, pela sua paciência e sua generosidade de compartilhar todo
esse seu histórico, que bacana, estou torcendo cada vez mais, você vai voltar aqui para contar mais. Entrem lá, novomel.com.br para conhecer os produtos do Carlos. E até comprem os produtos. Comprem os produtos. Valem a pena, são muito bons. De tudo isso, bacana. Nós os usamos, esses aí são todos que nós usamos. Falei, Carlos, você trouxe... come mel, vive até os 100 falei, Carlos, anos. você vai levar seus produtos. Ele, não, eu tô acostumado que não pode fazer franchise. Não, falei, então, vamos aqui, passar. fazer, traz, sim. Que a gente só come, né? Novo mel. Diz que quem come mel vive até 100 anos, então coma mel, mas coma mel de verdade, senão você está pagando caro por um açúcar, né? Bom, eu nem conhecia que tinha um mel batizado, que coisa. Tá bom. Muito agradecido a todos pela presença e especialmente a Carlos, a Vicente pela hospitalidade, a Carlos pela generosidade de vir e comentar toda essa história que envolveu momentos de bastante conflito, difíceis, mas nos quais ele e os irmãos saíram como triunfadores, né? E esta, a verdade, que é a mais difícil das batalhas. É muito mais difícil se entender na família que conseguir colocar o produto no mercado. Essa é a minha impressão. Esperamos que o papo de hoje tenha inspirado e servido para quem nos assiste. E até a próxima. Até breve. Um prazer. Tchau, tchau.